Meu irmão, minha irmã, bem-vindos à continuação do nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica, tá? Nós estamos na primeira sessão, eu creio, nós cremos, capítulo 1, o homem é capaz de Deus, todo homem é capaz de Deus, toda mulher é capaz de Deus, homem e mulher, recordem. E número 1, capítulo 1, número 1, o desejo de Deus. Todo homem traz dentro dele, e toda mulher, o desejo de Deus, porque nós somos imagens e semelhanças de Deus. Perdemos pelo pecado, e nós estamos avaliando e analisando o pecado original. Mas nós continuamos a ser imagem e semelhança de Deus. Então, o homem e a mulher, nós somos o quê? Um ser religioso. O fundante do nosso ser não é ser um animal político. O animal político que nós somos, e animal psicológico, entendeu? Todos os outros animais, né? É consequência do animal religioso. O homem é criatura, uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus e, portanto, é um animal religioso. E ele só descansa, só se encontra e só é planificado quando ele realiza, concretiza o seu ser religioso. Eu sou um ser religioso, criado pela glória de Deus para dar glória a Deus. Todo homem foi criado pela glória de Deus para dar glória a Deus. Eu glorifico a Deus fazendo a vontade de Deus. E Deus me glorifica, me ressurgindo, né? Me ressuscitando em Cristo pelo Espírito Santo. Essa é a nossa verdade. Verdade da nossa fé. Só que nesse desígnio de Deus, nesse projeto de Deus, nessa vocação, todo homem que é um animal religioso, é vocacionado a dar glória a Deus, é vocacionado a ser santo. Nossa vocação é a santidade. Nesse percurso, nós caímos, é a queda original, o pecado original. Ele é tirado através do batismo. O batismo é a porta de entrada na vida cristã. E depois todos os outros sacramentos que nos impulsionam a retomar cada dia o meu ser religioso, de imagem e semelhança de Deus. Então o fundante é isso. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Criado pela glória e para a glória de Deus. Para dar glória a Deus. Criado para ser santo, para glorificar o Pai. Fazer a vontade do Pai. Posso não fazer, mas fui criado para isso. E eu só descansarei, só serei planificado aqui na terra e no céu, quando eu faço a vontade de Deus. Se não fizer, não sou. Por que tem tanta gente frustrada hoje, que não encontrou o sentido da existência, o sentido da vida? Porque não realiza o seu ser religioso. Não dá glória a Deus na sua vida. Não glorifica a Deus, não faz a vontade de Deus, não é santo. O homem só é livre e só é realizado quando é santo. O homem só é livre e só é realizado quando faz a vontade de Deus. Quando ele deixa emergir de dentro para fora o ser religioso que ele é. A imagem e semelhança de Deus que ele é. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Eu sou um ser religioso, irmão, entenda isso. Criado pela glória de Deus, para dar glória a Deus, para glorificar a Deus. Eu sou uma glória de Deus, vivente. O homem é a glória de Deus. E o ápice da criação, nos colocou no centro da criação. Nos deu uma ordem a Adão e Eva, de que criou tudo, colocou lá uma árvore no centro do paraíso, e eles no centro da criação, disse:
Podeis comer de tudo. Dominem a natureza, né? Não sejam dominados por ela e nem destruam, dominem a natureza. Mas daquela árvore ali não comam. Por que é que Deus fez isso? Para provar o homem na obediência. A coisa mais difícil na nossa vida cristã é obedecer. Tanto é que o pecado original é a desobediência, querer ser Deus, igual a orgulho, desobediência. É o que nós estamos vendo aqui. Ficamos no versículo 6 do Gênesis 3, né? Só recordando. A serpente, Satanás, lê lá Jó, o adversário, Jó 1 a 2, capítulo 1, 2, até o terceiro leia. Você irá entender que Jó não tinha paciência. Jó perdeu a paciência. Foi provado e perdeu a paciência. A única coisa que Jó não perdeu foi a fé. Ele continuou acreditando em Deus até o fim. Então você pode até perder a paciência na dor, no sofrimento. Não tem nada não. Mas não perca a fé, nem a esperança, nem a caridade. Que são os essenciais. Virtudes cardeais na nossa vida católica e cristã. Fé, esperança e caridade. Então, o Satanás, o diabo, o Lúcifer, está lá em Eclesiástico. Tá? É o adversário nosso, criatura criada, que se condenou. O único ser garantido no inferno hoje, garantido total, é o Satanás e aqueles que estão com ele, os espíritos que estão com ele. Esses estão condenados para a eternidade. E condenados, eles querem nos condenar. E no Novo Testamento ele é chamado de diabo, demônio, espírito impuro. É só ler o Evangelho. Tantos teólogos, hoje teólogos assim, né? Entre aspas, que dizem que o Satanás não existe. Leia o Novo e o Antigo. E leia o Catecismo da Igreja Católica, que ele está aqui no Catecismo. Quer dizer, não é que está aqui. O Catecismo fala dele. A serpente, ele é então colocado como uma serpente. Era o mais astucioso de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Esse versículo, vou continuar a reflexão, já nos diz muita coisa. Peguei aqui a Bíblia hebraica, né? Que ele primeiro é uma serpente. Por quê? É uma figura, né? Satanás é uma serpente, depois Maria esmaga a cabeça. Ele é um espírito. Ele não tem forma própria. Ele pode se materializar, mas forma própria, não. Ele é um espírito. Aqui colocado como serpente. Por quê? Porque a serpente, no Antigo Oriente, em Israel, era considerada a serpente um animal astucioso. Então, aqui, o fato de ser serpente está ligado ao fato de ser astucioso, que é o que o hebraico coloca. Tá? Ve-ha-nahash. Ve-ha-nahash. Nahash é a serpente. Né? Haya-arum. Mikol hayat hasade asher asar Adonai Elohim. Era o mais astucioso. Arum é astucioso. Então aqui é colocado como serpente, porque a serpente no Antigo Oriente e no Antigo Israel era considerado um animal astucioso, né? O jeito de andar, né? Negócio parece um pouco de astúcia, né? Estivesse tramando alguma coisa. Por isso, na Idade Média colocou ele como se fosse uma coisa sexual. E o pecado aqui sexual. Não é, não. Aqui tem uma consequência sexual, mas o pecado em si não é. O pecado original qual é? Desobediência. E querer ser igual a Deus. Querer ser Deus. Eu não sou Deus, nem você, nem a serpente. Mas o pecado dela foi esse. Então, a serpente caiu por desobediência. E porque queria ser igual a Deus. O que é que ela faz? Tenta o homem e a mulher na desobediência e no querer ser igual a Deus. O pecado que ela caiu. Ela quer que o Adão e a Eva caiam. E quer que você caia. Porque todo pecado, no cerne dele, no fundo, todo pecado o que é? Desobediência. E naquela hora que você peca,
Você se coloca no lugar de Deus. Porque, ao menos na hora que peca, você esquece de Deus. E você é tudo. Você colocou o pecado. Você define tudo, aceita tudo, decide tudo. Naquela hora do pecado, todo pecado é orgulho e desobediência. Então, ela caiu no orgulho e na desobediência e quer que cada um de nós caia no orgulho e na desobediência. E ela já está condenada, então quer nos condenar. Alguém que já está condenado, estou condenado, então vou condenar todo mundo. Vou carregar quem eu posso com ele. Ela que caiu, está lá a imagem que o dragão foi jogado no céu, uma terça parte das estrelas do céu, Apocalipse 12. Então ela cai, é condenada, Miguel se coloca contra ela, contra ele, Satanás. Micael como Deus. Ela cai na terra, arrasta consigo muitas estrelas, terça parte. Então tem um exército grande com ele. Volto a dizer, o Satanás em si ele não tem forma. Ele é representado aqui como uma serpente por ser astucioso. E a serpente no Antigo Oriente era considerada um animal astucioso. No hebraico é masculino, Nahash, serpente. No italiano também, il serpente, o serpente. O português é feminino, a serpente. Mas não tem forma, é espírito que se revoltou, colocou-se contra Deus. E hoje está na terra, querendo condenar tudo e todos. O princípio de todo mal e da morte, que é a pior consequência do pecado, é a morte. O princípio de todo mal vem dela, da serpente. Então, era o mais astuto de todos os animais dos campos. Então, a criatura foi criada, e o Senhor Deus tinha feito. Quem é mais poderoso, o Senhor Deus ou a criatura que ele fez? O Senhor Deus. Quem é mais poderoso, o artífice ou a obra que ele faz? O artífice, o Criador. Então, esse versículo diz várias coisas. Que ela é uma criatura, ele é uma criatura, Deus é o Criador, portanto, ele não tem poder igual a Deus. Contra você, ele tem poder muito. Se você for lutar com ele sozinho, você vai perder. Se você confessar, adorar, pedir ajuda a Deus, orar, rezar, o Senhor na cruz, que ele fez, orou. Na tentação, Mateus 4, orou. Ele não se entregou à serpente. Ele não conversou com a serpente. Você não converse, irmão, com a serpente. Não converse, não dialogue. O que ele queria aqui era dialogar com a mulher. Mulher gostar de ver as coisas, né? O fruto, não sei o que, o deleite e tal. Então pegou aí. Ela queria conversar com a mulher. Quem? A serpente, Satanás. Irmão, não converse com a tentação. Você cai. O que é conversar? Quando vir aquele pensamento que é dele, ou da carne, ou ele tenta toda hora, ou ele tentou uma vez, ficou dentro de você, no seu pensamento, e aquilo retorna. Quando vier o pensamento de pecar, qualquer pecado, não fique pensando. Na hora tire. Se você pensar, você vai cair. Pode durar 1 hora, 2, 3, um dia, 2, você vai cair. Aquele pensamento do pecado, ou aquele desejo do pecado, ou aquela inclinação ao pecado, é a tentação da serpente. Se você alimentar no coração, ou no pensamento, ou na imaginação, você já pecou e vai pecar. Só que o pecado tem graus. Bom, o primeiro grau é a tentação, né? Dizer assim, a tentação é o primeiro grau, o primeiro degrau. A tentação, até chegar ao pecado, ele tem degraus. Primeiro degrau, o pensamento de pecar, o desejo de pecar, a inclinação a pecar. Então vem um desejo, um pensamento de algo que você viu, que você fez há muito tempo. Tá? Esse é o primeiro degrau. Esse degrau é a tentação. Diz duas coisas, a tentação. Ou que
a serpente, o demônio está perto de você, tentando, ou ele já tentou antes, e aquele pensamento, aquele desejo, aquela vontade ficou dentro de você. Que é o que a gente chama de carne. O João chama de carne. O mundo, a carne, o diabo, o mundo, a carne. Então, a tentação vem ou pela carne, a inclinação da carne, é um pensamento que já está dentro de você, ou um desejo, ou uma inclinação dentro de você, ou que você nasceu com ela, pode ser, pode. Ou então, é o tentador do seu lado. Então, esse é o primeiro degrau. O tentador vem, ou a tua carne te faz pensar, desejar, querer o pecado. E aqui já é pecado porque eu fui criado para desejar a Deus. É o que coloca aqui o catecismo no início. Eu fui criado para desejar a Deus, anelar a Deus, suspirar por Deus. O pecado é o contrário. É o desejo do pecado. O desejo de uma inclinação errada, que não é Deus. E a idolatria porque aí, em vez de desejar a Deus, que é a minha vocação, eu desejo o pecado. Eu desejo aquele pensamento impuro, seja lá o que for, ou de orgulho, ou de ira, qualquer um. Os 7 vícios capitais, qualquer um. Estou falando só de luxúria, não. Qualquer um. Então, ou eu desejo o pecado, e quando desejo o pecado, eu tiro Deus. Não tirei ainda todo, porque esse é o primeiro degrau. Então, como é que se dá essa história do pecado? Bora entender. O primeiro degrau, né, é o pensamento, o desejo de pecar, a inclinação. Você nasceu, pode ter nascido com inclinação, tem inclinação em roubar, inclinação desregrada do sexo, né? Entendeu? Então, ele pega aí. E ele conhece? Ele conhece que está dentro de nós? Não. Mas ele viu você nascer, ele viu o que aconteceu com você desde o seu nascimento, desde antes. Ele viu quem era seu pai e sua mãe. Desde o início ele está presente na criação. Ele conhece o pecado de todo mundo. O pecado é igual. Tá? Aqui na China com xixi é igual. Então esse ser aí, ele conhece o pecado. Porque ele viu. Ele conhece a tua fraqueza. Ele te viu desde o dia que tu nasceste antes. Antes da tua concepção ele viu. Teus parentes, né? Pai, mãe, avó, tudo. Ele conhece, da tua linha de família, ele conhece tudo. Então tudo que tu fez desde o início até aqui, ele viu. Então ele vê qual é a tua inclinação. Né? A inclinação do mal, ele conhece a tua, a minha, de todo mundo. Então, ele coloca o desejo, o pensamento. Por isso que é bom evitar certas... Televisão hoje é uma perdição. Se não é para colocar em canal católico, é uma perdição. Porque não tem nada. Até um joguinho de futebol, eu gosto, né? Eu estou deixando de ver. Porque no intervalo tem coisa que não tem nada a ver. Aí é só consumo, prazer, sexo, tudo é apelo ao sexo. Tudo isso entra na cabeça da gente. Então melhor não assistir não. Ou então pegar aqueles programas que TV a cabo que não tem propaganda, né? Ou tem pouca, pronto, fica ali. Ou quando está no intervalo, desliga. Você está vendo uma partida aqui, outra lá, desliga, porque não tem o que presta não. Então, ou ele vem e coloca o pensamento, o desejo dentro de ti, ou então é a carne, a tua carne. Ou uma primeira vez ele colocou o pensamento, o desejo, e aquilo ficou gravado em ti, e vem, de hora para outra, vem. A imaginação da gente é louca. Diz Teresa d'Ávila. Aí vem uma coisa que ficou na mente, vem na imaginação. Um pecado, uma cena de pecado. Então, ou é dele, ou é a coisa que ele colocou no início, ou é a tua inclinação, que tu nasceu com uma inclinação aí que não foi muito boa, consequência do pecado original. Por que eu nasci assim? Consequência do pecado original. Porque no fundo, eu sou bom. Porque eu sou um ser religioso, eu sou imagem e semelhança de Deus. Então eu sou bom. Eu, Fernando, sou bom. Você é uma pessoa boa. Você é bom. Mas por causa do pecado original daqui do Adão e da Eva, nós podemos ter nascido, e cada um nasce com fraquezas. Cada um tem a sua fraqueza. E o Satanás conhece. O Satanás, esse ser aí espiritual, conhece. Não é maior do que Cristo, mas ele conhece.
Tá? Então, o primeiro degrau é isso. A tentação vem. Pensamento, desejo, inclinação. Ou ele coloca, ou colocou muito tempo antes, ficou gravado em ti, ou é uma inclinação que tu nasceste com. E é contrária ao teu ser religioso de ser bom e mais semelhança de Deus. Porque todo mal vem dele, não vem de Deus. O primeiro degrau, então, é isso. Vem o pensamento. Vem a inclinação ao pecado. Vem o desejo do pecado. O segundo degrau, esse é o primeiro. O segundo degrau do pecado, tu começa a gostar. O diálogo, aí é o dialogar com a serpente. Primeiro vem o pensamento, o desejo, a inclinação ao pecado. Até aqui é pecado? É não. O pensamento, o desejo não é pecado. Mas tem um segundo grau, degrau. Aí tu gosta. Se tu gostou, o que é gostar? O pensamento veio, aí tu deixou ele ficar. Enquanto tu tá lutando contra, não é pecado não. Pensamento veio, tu faz alguma coisa que não presta, tu tá rezando, orando, cai no chão, se ajoelha, se retira. É muito bom na hora, o que é? Distrai, sai, levanta, aí tá sentado, aí tá estudando, não sei o que tá fazendo, levanta, vai tomar um copo d'água. Ver outra coisa, ver a natureza. Eu gosto muito da natureza. Me relaxa muito vendo a natureza. Eu me equilibro na natureza. Ver a natureza, uma coisinha. Vai aguar as plantas. Faz um exercício físico, é bom. Andar, caminhar. Pronto. Tenta te distrair. Para quê? Para não ficar pensando. Não ficar desejando e não se entregar à inclinação. Esse primeiro degrau não é pecado, não. É não. Tem gente que acha que, pronto, pensei e pequei. Pecou não. Desejei tal coisa. Pecou não. Tenho inclinação de fazer isso e veio a inclinação. Pecou não. Pecado vem do segundo degrau. Quando tu aceita o pensamento. O pensamento veio, não era pecado. Aí tu mesmo fez ele voltar, aí ficou pensando. E pensando, e desejando, e querendo. Aí tem a aceitação da vontade. Quando tu aceita o pensamento, a inclinação ou o desejo, pecado começou aqui. É pecado? É. Pecado de quê? Pensamento, desejo, inclinação. Que é o diálogo. O diálogo ainda na mulher não era o pecado. Ele começou a dialogar. Né? Mas ia levar o pecado. Quando a mulher desejou o fruto, e está aqui no versículo, quando ela desejou o fruto, aí ela pecou. Só que ainda é o primeiro grau do pecado. O primeiro degrau, a tentação, veio a tentação, o desejo, a inclinação, é pecado? Não. O segundo degrau, tu aceitou o pensamento, o desejo, a inclinação, é pecado? É. Só que é pecado de quê? De pensamento, de desejo. Você ainda não concretizou. Então é um pecado ainda muito leve. É pecado leve, ainda é. Se tu, do segundo degrau, partir para o terceiro, fazer, se tu fizeres, né, realizar o desejo, aí é o pecado mesmo, com matéria. E tu tem que confessar de qualquer jeito. O pecado venial também deve confessar. O segundo degrau, tu tem que confessar. Padre, eu confessei por pensamento, por palavra. Você pode até falar, né? Desejou e tal. Que é pecado. E se tu fez, se tu fizeste, aí é que é o pecado, a materialização. Aí é pecado mesmo, com matéria. E se é pecado grave, matéria grave, é pecado mortal. Vou recordar. A tentação vem, ou algo que está dentro de ti já, e tu nasceste com ela. Esse é o primeiro degrau. É pecado? Não. Sentir um desejo por alguém é pecado? Não. Um pensamento impuro é pecado? Não. Uma inclinação errada que eu tenho é pecado? Não. Mas aí vem o segundo degrau. Então o primeiro degrau é pecado? É não. Se você ficar aí, você não pecou.
Você nem confessar. Pode dizer na orientação espiritual. É bom ter um orientador e um confessor. 2. Um orientador e um confessor. Aí eu tenho 2. Tá? É bom colocar tudo para o orientador. Mas é matéria de pecado, eu tive pensamento. Não, não. Mas se tu pensar, né? E ficou alimentando, ficou querendo pensar, ficou querendo sentir. Se entrou o ato da vontade, aí tem pecado. Tem que confessar até. Para eu pequei por pensamento. Porque eu pensei e gostei. Eu pequei por desejo. Porque eu desejei tal coisa e gostei. O que é gostar? Fiquei desejando. É o entrar à vontade. Quando entra à vontade, tem pecado. Aí qual é o grau de pecado? É venial, é mortal? Depende muito, né? Em geral, esse primeiro grau aí de pensar, de desejar, é venial. Mas se você desejou tanto, pode ser mortal. Então por isso tem que confessar. O pecado inicia com o ato da vontade. Então veio o pensamento, o desejo, uma inclinação errada, não é pecado. Eu gostei de ficar pensando, fiquei ali alimentando durante 1 hora, 2, 3, meia hora, pode ser 1 minuto, mas eu gostei, pecado. Eu gostei daquele desejo, pecado. Eu gostei daquela inclinação errada, pecado. Tem que confessar? Tem. Mas ainda não é o pior grau, não. O pior grau é quando tu passa do 2º degrau ao 3º. Qual é o 3º? Aí tu vai e peca. Desejou a mulher do próximo, foi Davi. Bora analisar o pecado de Davi. Ele estava no terraço da casa dele, viu uma mulher bonita, está lá na história dele, tá? Segundo Samuel. Viu uma mulher bonita, viu pela janela, tomando banho. O que é isso? Tentação. Foi pecado ver? Se ele não procurou, foi não. Só que dessa tentação do Davi veio o desejo. Segundo, ele subiu o 2º degrau, ficou desejando a mulher. E pensando nela na certa, o dia todo no palácio. 3º, mandou chamar a mulher, deitou com ela. Davi subiu 3 degraus. Pecado mortal, adultério. Foi tentado. Uma janela lá no palácio dele. Ele viu a mulher tomando banho. Se ele tivesse saído, distraído, rezado, pedido a Deus, né? Tirando o pensamento e o desejo dele, tinha pecado? Não. E nem foi pecado o fato de ter visto. Não. E o fato de ter desejado ela foi pecado na hora que... Não. Agora, quando ele consentiu com a vontade naquele desejo, aí ele chegou no 2º degrau. No 2º grau. E ficou alimentando na certa do pensamento, pensando na mulher, desejando a mulher. 3º, mandou chamar a mulher e deitou com ela. Pecado mortal de adultério. O pecado, então, tem 3 escadinhas. O primeiro não é pecado, é a tentação, ou da carne, ou do Satanás. O 2º é pecado, quando tu aceita dentro de ti a tentação, isso aí já é pecado. Pecado por pensamento, ou sentimento, ou inclinação. E o 3º, quando tu peca mesmo. E tu materializa o pecado. Ou só, ou com outra pessoa. A ira. Tem alguém que tu não gosta. Aí tu passou na rua e viu. 1º degrau. Tu viste aquela pessoa e tu não gostas. Na hora veio um acorde de ira muito forte. Pecado? Não. Só que tu foi indo para casa e olha, e sentindo aquela ira crescer, e tu deixou crescer, né? Tu deixaste crescer a ira. Ficou pensando naquela pessoa, no que aconteceu, e foi crescendo a ira. Pecado já é. Se consentiu com a vontade, já é pecado. Chegou em casa, pegou um revólver e matou. 3º grau, homicídio, pecado mortal. Então, se tu estás sendo tentado, não é pecado não. Qual é a arma contra o pecado? Fazer o contrário. Se o pecado é de ira, tenta te acalmar. Se o pecado é de luxúria, tenta pensar em outra coisa. Sai, quando estou dizendo, vai passear, faz um exercíciozinho, toma um copo d'água, anda pela casa, até sair aquele negócio. Se é a gula, corre e não come nada.
Isso, e quando tu está lutando, o que é que me diz que eu não estou pecando? Enquanto eu estiver lutando contra o pensamento, o desejo, a inclinação, eu não estou pecando, não. Agora, quando entra a vontade, geralmente tem uma luta aí, né? A gente fica lutando e a vontade querendo, e o pensamento querendo, a gente lutando. Quando o pensamento vence, a minha vontade deseja realmente aquilo, mesmo que seja só pensamento, o sentimento, é pecado? É o pecado que o senhor falou. Aquele que olhar para a mulher nesse sentido. Olhou desejando e querendo desejar. Quando entrou a vontade, o pecado é quando entra a vontade. É o pecado de segundo grau, né? Que pode ser venial e pode ser mortal. Porque o venial, de tanto vir, você gostar, se torna mortal. Então, aquele que é tentado muito no venial, aquele que é tentado no pensamento, mas é tanto que já está se entregando na hora que vem, pode se tornar mortal, um hábito, né? E agora o terceiro grau aqui é o pior, o terceiro é mortal mesmo, ou já é pecado mesmo. É claro que tudo isso Deus vai julgar, né? Tem gente que às vezes nasce com inclinação muito forte, então Deus conhece tudo, em todo caso confesse. Confesse tudo. O primeiro grau, confesse, quer dizer, converse com o seu diretor espiritual. O segundo grau, o terceiro, o desejar e o ficar pensando com a vontade, isso aí tem que confessar. E o terceiro grau, o degrau, é quando tu peca. O Davi que deitou com a mulher, o outro que matou o outro, né? E por aí vai. Ele, o Davi, quando manda matar o esposo da mulher, ficou pensando o que fazer. Maquinando. Primeiro a tentação, matar. Me nasceu, todo mundo comentou, né, que a mulher tinha ido lá e tal. Quem pode esconder adultério de um rei, né? Quando ela saiu de casa, que o Davi mandou chamar, primeiro, quem chamou a mulher já sabia que ela estava vindo. Os servos da mulher que vieram com ela para o palácio, né, então comentaram, a cidade estava comentando que a mulher tinha deitado com o Davi. Aí ele começou a pensar em trazer o marido para deitar com ela, para dizer que o filho era dele e dela. E o marido não foi para casa. Quando Urias, está lá em 2 Samuel 11, leia também que é muito bonita essa história. O pecado dele e o pecado de adultério e de assassinato está em 2 Samuel 11. Então Davi pensou como matar o homem. Primeiro o pensamento. Pecado pensar em matar alguém? Não. Mas quando ele alimentou e colocou a vontade, aí já tem pecado. E quando ele mandou, né, a carta, que era a carta mandando o general matar o Urias, ele fez uma carta, selou com o selo real, mandou o Urias retornar à guerra, entregar a carta ao general Joabe, o general do exército, né, e a carta estava escrito que era para mandar matar ele, colocar ele na frente de tudo, deixar ele só para ele ser morto. Então, o terceiro grau, quando o Urias morreu. Pecado mortal, tá? Então não esqueça, primeiro grau, tentação, pecado, não. Segundo grau, desejar com a vontade e pensar querendo, pecado é. Terceiro grau, fazer, materializar, pecado é. O segundo grau e o terceiro, confesse que é pecado, tá? O segundo grau pode se tornar mortal, o terceiro geralmente é mortal. Mas, como é Deus que julga, confesse todos. Os veniais, o segundo grau, o terceiro grau, confesse. Pensamento e ação, confesse. O primeiro grau, tentação, você pode conversar. Porque a tentação em si não é pecado. E quando você está lutando, você não colocou a sua vontade, não é pecado. Colocou a vontade, é pecado. Então, eu espero que esteja claro, né? Isso é o pecado, a tentação e o pecado. Então a serpente disse à mulher, Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim, já falei disso, né? É uma mentira. Ele é o pai da mentira e colocou a mentira no pensamento, no coração da mulher. Deus não tinha dito, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim. Deus tinha dito, não podeis comer de uma árvore do jardim. Então ela vem, colocou a mentira. Todo pecado é mentira. Toda tentação é mentira. Então, como é que eu venço a mentira? Com a verdade. O que é a verdade? A palavra de nosso Senhor.
que Nosso Senhor fez em Mateus 4, 1 a 11, quando estava sendo tentado, ter poder, prazer, pão, adorar o Satanás, se lançar e tentar a Deus? O que ele fez? Recitou a Sagrada Escritura. Quando Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, tal, transforma pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, lance daqui para baixo. Se tu és o Filho de Deus, me adora. O Senhor responde com a palavra: está escrito. Está escrito. Adorará o Senhor teu Deus. Está escrito. Não só de pão, está escrito. Não tentará o Senhor teu Deus. Então, ele é a mentira. A tentação e o Satanás, eles são mentira. Como é que eu venço a mentira? Quando vier a tentação, pegue a palavra de Deus e leia. Eu dei alguma saída lá, né? Não se entregue na hora. Se é um ato da vontade, pecado, e todo pecado é ato da vontade. Até o pensamento, o desejo é ato da vontade. Então você tem que vencer com a vontade. E o que é a vontade? Faça a vontade contrária. Se o pecado é matar alguém, não mate. Se é roubar, não roube. Se né? Os santos diziam isso. É fazer a vontade contrária. Se não tem tanta força de vontade, pegue a Sagrada Escritura. Porque a tentação é uma mentira. Como é que eu venço a mentira? Com a verdade. O que é a verdade? É a Sagrada Escritura. Leia. Mas leia em oração, não é só ler não. Começou a ler tal. Não, leia em oração. Vença a mentira com a verdade da palavra de Deus. Está escrito. Tá? Então, ele colocou o Satanás numa mentira. A gente vence com a verdade. Já tem aqui, eu estou colocando aqui pistas para você vencer a tentação. E não pecar. Para você ficar no primeiro grau, não chegar no segundo e no terceiro. Leia a palavra de Deus, ore. Reze, liturgia das horas, rosário, texto. Pega a palavra de Deus, porque a tentação é uma mentira. Eu venço a mentira com a verdade. Ou então, faça o contrário. Se manda matar, não mate. Se manda encolerizar, não se encolerize. Se é luxúria, não faça. Não aceite o pensamento. Se é a gula, não coma. Pronto. É o ato da vontade contrária. Quando eu faço o contrário da tentação, eu não peco. Eu não estou no pecado ainda. E nem vou estar. Outra pista, confesse antes do pecado. Vem do pecado da tentação, uma tentação muito forte. Corra para o padre, ou então ligue: padre, não sei o que, me ajude, pelo amor de Deus. Peça um irmão que reze por você naquela hora. Pronto. Porque se você pecar, você vai ter dois trabalhos. Você que é católico. Primeiro, vai pecar. Segundo, vai confessar o pecado. Então é melhor não pecar. Se não pecar, não precisa confessar. Né? Então quando eu peco, eu caio. Tem dois trabalhos: cair e retornar para Deus. Melhor é não cair para não ter essa história. Né? Melhor ficar na graça de Deus. Então coloque o ato da vontade contrária ao pecado. Ou então pegue a Sagrada Escritura, que é a verdade, e leia, reflita, medite, reflita sobre o pecado de Davi na hora. E não caia como Davi caiu. Então Deus disse: vós não podeis comer de todas as árvores do jardim. Mentira, Deus não tinha dito isso. Satã é a mentira, a tentação. Por enquanto é tentação, é uma mentira. A mulher respondeu à serpente: pronto, aqui ainda é tentação. Só que ela vai cair, a gente já conhece o resto da história. Ainda é tentação. Mas o que a serpente queria era dialogar com a mulher. Conversar, não converse não. Quando vier o pensamento, o desejo, não converse não, que você cai. Aqui é a dinâmica do pecado. Né? A mulher respondeu à serpente. Ainda não caiu. Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus diz: dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. E é pena de morte mesmo. Ela vai morrer, a mulher. Então, ainda está sendo tentada, mas está caindo, eu coloquei no outro vídeo, na malha da serpente, na toca. Ela está entrando na toca. A serpente estava dentro da toca, mulher no jardim, a serpente botou a cabeça para fora da toca, começou a conversar. A mulher está entrando dentro da toca. Irmão, a serpente tem veneno, não entra não, você vai morrer. Ah, sei lá aqui, né? A teia da aranha, né?
Ela está entrando na teia. Entre não, essa teia é pegajosa, você vai ficar presa. Ela quis. Né? Então, ainda aqui, o versículo 3º é tentação. Ela está conversando com a tentação. Aqui é o primeiro degrau. Não converse. Assim que vier o desejo, a vontade, o pensamento, faça a vontade contrária. Corra. Dê uma volta no quarteirão, tome um copo d'água, se distrai, pega a palavra do nosso Senhor. Reze, ore. Peça aos irmãos para rezar. Se você cair, é 2 trabalhos. Cair e retornar. É melhor então não cair. Depois se sente mal, muito mal. Né? Quem gosta mesmo de Deus, né? que quer ser santo, quando peca, coisa de nada, se sente muito mal. Pode ser um pensamento qualquer, se sente o lixo, né? Muito mal. Então não se entregue total o lixo não, porque vai ficar um monturo todinho, né? Tá? Versículo 4. Só estou recordando aqui, né? Para a gente entender. A serpente disse então à mulher: não morrerei. De novo a mentira. Aqui o diálogo ele está crescendo em intensidade. É o que a gente vai ver agora. Então, no versículo 5, o diálogo cresce em intensidade porque a mulher, versículo 4, a serpente disse então à mulher: não morrereis. Então, o Deus tinha dito: pode comer de tudo, só não dessa árvore aqui. A serpente diz: Deus disse, não podeis comer de tudo. Mentira. A mulher diz: não, Deus não disse, mas disse que não podemos comer de tudo, só dessa. Podemos comer de tudo, só não dessa árvore. A serpente diz, a quarta vez que a serpente coloca. A serpente diz: não morrereis. Aqui, a serpente se coloca contra Deus, de novo. É a vocação dela se colocar contra Deus. Miguel que se coloca contra ela. Quem como Deus? De novo, ela se coloca contra Deus. Ela é o pai da mentira de nosso Senhor. Versículo 4, muito importante. A serpente disse então à mulher, dialogando com a mulher: não morrereis. Deus diz: sim morrereis. A serpente diz: não morrereis. Aqui ela se declara quem ela é. É o anticristo. O anticristo é a serpente. É o antideus. Tudo que é contra Deus é da serpente. Todos esses pecados de hoje, né? Divórcio, aborto, pecado contra a natureza, ideologia de gênero, legalização da droga, destruição da natureza, é contra Deus, porque é contra Cristo e contra Deus. Tudo que é contra Deus, o que é contra Deus? Contra a lei de Deus, a palavra de Deus. Tudo que é contra Cristo e contra Deus é o anticristo, é dele. Então aqui, versículo 4, está crescendo a tentação, mas ainda não é pecado, presta atenção, é só tentação. Só que a mulher já está toda enlaçada. A mulher entrou na cova da serpente. Não vai sair dali viva. Vai morrer. Não morrereis. Mentira. Vai morrer. Mas Deus sabe que, continua a serpente, Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. Está crescendo a tentação. Pode comer, não vai morrer não, mentira de Deus. Ela que é a mentira, diz que Deus que é o mentiroso. Mas vossos olhos se abrirão. Vocês serão versados no bem e no mal. Vocês serão como deuses. Aqui chega o auge da tentação. Ainda é tentação, primeiro degrau. Estou analisando aqui aí o primeiro degrau. Vós sereis como deuses. Eita. A mulher vai começar a morrer agora. Não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus. É o pecado que ela caiu. A serpente quer que a mulher caia no pecado que ela caiu. Ela queria ser igual a Deus. Caiu. Morreu. Agora ela quer matar a mulher. Vai matar? Vai. E Cristo vai matar a serpente.
vai matar a morte que matou a mulher. E a mulher ressuscitará. A nova mulher, que é Eva, a nova Eva, e o novo Adão, que é Cristo. Eu e você ressuscitaremos com Cristo. Mas nascemos com o pecado dessa mulher. Vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, versados no bem e no mal. Pronto. Aqui se atingiu o clímax da tentação, o auge da tentação. E no versículo 6, que eu fiquei no vídeo anterior, né? No versículo 6 a mulher caiu. Ela cai no versículo 6. 5 versículos só de tentação. Vê como a tentação foi forte. Versículo 6. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também a seu marido, com ela estava, e ele comeu. A mulher passou do primeiro degrau, que durou 5 versículos, ao segundo e ao terceiro. No versículo 6, ela consente na vontade, aqui no desejo. Aqui não é nem entra o pensamento, entra tudo, mas aqui é o desejo. Ela consente com a vontade dela no desejo e pega a árvore, que ali é o símbolo, né? E pega. Então, 5 versículos no primeiro degrau, 1 versículo no segundo, desejo, vontade, e no terceiro, pegou, comeu. Pecou total. Tá? Ela lutou 5 versículos, né? Com a tentação. Caiu subitamente, no versículo 6, segundo degrau, terceiro degrau. Então vamos entender aqui qual a queda dela. Primeiro, a queda do segundo degrau, a queda na vontade. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite. O apetite, certo? O apetite sentimental, o desejo. Aqui é o desejo, não é sexual não, aqui não tem nada de sexo não. Aqui é o desejo carnal no sentido exterior, o desejo a algo. E aqui não foi sexo, aqui é o desejo de uma árvore, de um fruto. Aqui é um apetite, nós temos apetites, né? Inclinações, né? Temos sentido. Ela caiu no sentido da vista, né? Então, cuidado com a vista, a gente pega com a vista, pega muito com a vista, cuidado. Está vendo algo contra Deus? Delete, desliga, fecha os olhos, corra. Teresinha dizia, corra, que o pecado da tentação não cai. Então ela vê que a árvore era boa ao apetite, pecado de apetite, de sentido, viu, visão. E formosa à vista, visão. E que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tá? Então, ela olha a árvore lá, né, o fruto da árvore, né, e ela então desejou. Aqui é o desejo, que não é sexual, volto a dizer, né? É um desejo. Desejou daquela árvore, que era o contrário que Deus disse. Desejou do fruto da árvore. Então, um pecado de apetite, de desejo, de sentido. E pelo sentido entra o pecado, ou pode entrar. Qual o sentido? Visão, audição, olfato, né? Tato. Tudo isso aí pode entrar o pecado. E como fazer? Me cortar todo, ficar cego? Não, é correr contra a tentação, senão peca. Tá? Então, a mulher aqui, mais do que o pensamento, ela caiu pelo desejo. Ela desejou algo que Deus tinha dito que não podia comer. Ela desejou. Então, aqui já é o segundo degrau. Ela caiu na vontade. Ela desejou na vontade dela. Está muito claro aqui. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite. Pecado de apetite, que entrou pela visão. Então, pecado de desejo. Ao ver que a árvore era boa ao apetite e era formosa, e formosa à vista, era bonita, então ela desejou algo que ela achou bonito, formoso, né?
Ela olhou, achou bonito, formoso, ela desejou. Aqui a mulher pecou. Desejou e ficou querendo. Porque se desejasse e deixasse, pronto, não tinha caído não. Ainda era tentação. É muito tênue a fronteira entre a tentação e o pecado, da aceitação. Aqui ela passou só da vista. Quando ela viu, pecou? Não. Ela viu que a árvore era boa apetite, pecou? Não. Formosa à vista, pecou? Não. Desejável para adquirir discernimento. Aqui, na metade do versículo, pecou? Ainda não. Está bem pertinho de pecado, está na beira do abismo. Está quase dando um passo para o abismo. Só que aqui, entre essa metade e a outra, ela peca na vontade. Ela vê que é muito bonito o fruto, que é muito tentador, que vai adquirir conhecimento. Até aí a tentação. Mas quando ela desejou, aqui não está dizendo que ela desejou não, mas quando ela desejou, está subtendido. Ela peca. Ela peca por quê? Porque ela tomou-lhe o fruto e comeu. Esse tomar o fruto e comer significa que o desejo foi muito forte. Ela viu e desejou. Até aí pecado não. Desejou porque era bonito, formoso e tal. Ela viu, né? Era bom para ter discernimento. Pecado não. Mas se ela tomou do fruto e comeu, ela desejou. Desejou? Não só desejou, ela aceitou. Quando ela consente com a vontade, é o pulo que ela dá para o pecado. Ela estava caindo no abismo, né? Ela vê o fruto formoso, bom para adquirir discernimento. Até aí não era pecado, tentação muito forte. Mas quando ela pega do fruto, o toque, né? O tocar, o tato. Então, foi tentada na vista e no tato. Ela pegou e comeu, isso significa que ela aceitou na vontade. Foi o salto. Então, rapidamente, ela passou do primeiro degrau para o segundo e para o terceiro. Aqui é muito interessante analisar isso aqui. A mulher tentada, muito tentada, pulou do primeiro degrau da tentação para o segundo e para o terceiro. Entenda o que eu estou dizendo. Enquanto ela viu que era formoso, bom para ter discernimento, não tinha pegado não. Mas quando ela pegou, na hora que ela estava indo pegar, até aí, quando ela pega e toma, aqui se materializa a vontade. Quando ela come, aconteceu. O fato de pegar e trazer a boca, o pecado de olhar, do tato e do paladar. 3 sentidos foram envolvidos aqui. Olhou, bonito, para dar discernimento, tudo. Pensou também, porque tocou, tato, paladar, sentiu, para sentir o gosto. Quando ela pegou, que trouxe, já estava nesse ir tocar e trazer a boca, aqui estava o segundo degrau, que é o consentimento da vontade. E quando comeu, materializou o terceiro grau do pecado mortal, porque levará à morte da mulher. E que essa árvore era desejável para adquirir discernimento, tomou-lhe, esse tomou do fruto, quando ele foi trazendo para a boca, né, envolvendo o terceiro sentido, o paladar, aqui tem já a vontade, segundo degrau, e ela comeu, mordeu, terceiro degrau. Pecado mortal. Aqui é mortal total, porque levará à morte. Todo pecado mortal leva à morte. E pior, além de ser pecado, e é um pecado pessoal, todo pecado é pessoal, não é social não. Hoje fala essa teologia da libertação, é pecado social não. Pecado, antes de ser social, ele é pessoal. O social é consequência do pessoal. Aqui. Deu também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Ela primeiro peca, pecado pessoal, aí dá para o outro. Tem uma implicação maior para ela. Piorou o pecado dela. É um quarto degrau. Ela envolve outro no pecado. É o que a gente verá no próximo vídeo. Que na nossa vida, a gente então fique só no primeiro grau da tentação, não é? E não chegue nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, se for o caso. E Deus nos dê força para a gente não cair na tentação. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Maria passa na frente, São Miguel Arcanjo. Minha alma
mais ver a ti. Teu amor fidelíssimo revigora minhas forças, renova todas as coisas que existem em